nesta cidade com a incumbência de ministrar a palavra do Senhor. Confesso, pastor, que sou pentecostal, viu? Mas nessa noite fiquei meio intimidado. Que igreja fervorosa, rapaz. Mas quando o fervor é muito, ou a panela explode, ou tem que trocar a panela, porque a pressão é grande. Manda dizer o Senhor: prepara o caminhão de mudança, porque o lugar vai ficar pequeno. E essa mudança será temporária, porque o projeto que tu tens no teu coração há de se cumprir no tempo certo. Ah, Senhor, mas o projeto é grande, o projeto é alto. Acho que a minha saúde nem vai alcançar, mas assim diz o Senhor: altos são os meus pensamentos, altos são os meus caminhos. E enquanto tu projeta, cuido eu da tua saúde. Enquanto tu sonha, cuido eu dos teus ossos. Enquanto tu cuida da minha obra, entro no teu coração hoje. Receba o toque do Senhor. Ele te dá saúde, homem. Ele te dá força, homem. Ele te dá vigor, homem. Porque essa cidade saberá que eu sou o Senhor nessa obra. Cadê os adoradores? Cadê? O grupo do Aleluia veio hoje ou não? Onde é que está? O grupo do Glória a Deus saiu ou não? Onde é que está? Porque Jesus veio e está presente nessa noite. Oh, aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome para sempre, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. Bendito é o teu nome, Senhor. Continue nesse Espírito. Continue nesse Espírito. Deixa o Espírito Santo te tocar mais um pouco. Continue nesse Espírito de adoração, porque Ele habita no meio dos louvores. Continue adorando a Ele. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria a tua história, pois eles não conhecem o teu sofrimento, se apegaram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isso sempre aconteceu com os nossos pais. A fé aconteceu assim. Apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que a gente só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu?
Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Agradecer ao pastor Alexandre Queiroz, o anjo desta igreja. Muito obrigado por confiar no altar, né? Também faço menção da vida do pastor Valério Pereira, que é um pai ministerial. Creio que tanto para mim quanto para o senhor e mais uma centena de gente, né? Somos companheiros de convenção, e como secretário executivo também me coloco à disposição tão somente do senhor, mas também de toda a igreja aqui em Rondon, em nome de Jesus. E quero também fazer menção especial da minha esposa que está comigo, meu filho Samuel. Que Deus abençoe grandemente. Louvo a Deus pela vida da minha casa, da minha família. Meus irmãos, também agradecer a irmã Gabriela, que nos fez o convite, né? Que nos honrou nesta noite, e o seu esposo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Atos capítulo 10. Bendito seja o Senhor para sempre. Aleluia. Atos capítulo 10. Aleluia. Quem encontrou, diga: Deus é bom. Se alguém não encontrou, diga: o diabo não presta. Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 10, versículo 1, a Bíblia diz: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos dele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As suas orações e as suas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão Curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Versículo continuando. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-os contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu a Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que três homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava preparando, tendo já convidado os seus, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo,
e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chama em comum a imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até a esta hora, orando em minha casa, a hora 9. Versículo 33. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus tinha mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Amém? Curve a sua cabeça mais uma vez. Pai celestial e soberano Deus, a tua palavra foi lida mais uma vez nessa noite, e ela por si só é viva e eficaz, e mais penetrante que espada qualquer de 2 gumes. Mas eu quero te pedir nessa noite, Senhor, nos revela a tua vontade. Usa-me como um farol, que os teus sinais venham confirmar a tua palavra, e que toda honra e toda glória seja dada a ti para sempre, assim na terra como é no céu, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. A Bíblia diz que na cidade de Cesareia, cidade essa que no tempo em a qual a Bíblia está nos relatando, era uma cidade de muita importância. Cidade essa que era a principal cidade da região da Judéia. Nessa cidade moravam os líderes do Império Romano, moravam os cobradores de impostos, moravam aquele que tinha mais condição financeira, e também morava nessa cidade que a Bíblia diz que tinha ou habitava ou morava um centurião. Um centurião é um líder de uma centúria. Uma centúria, por sua vez, é uma brigada de 80 soldados, e havia naquele tempo 6 centúrias. Quem era o líder da última centúria, ele tinha determinada honra, mas ele almejava ir crescendo, crescendo, até ser líder da primeira, da principal. E os romanos naquele tempo não eram bem vistos pelo povo, principalmente judeu, porque o Império Romano era os conquistadores da época, assim como eram os portugueses no tempo que o nosso Brasil foi descoberto. E então eles invadiram Israel, conquistaram Israel, exploravam Israel, cobravam impostos abusivos. Enquanto havia alguma rebelião, entravam em cena os centuriões, entravam em cena os soldados. Mas a Bíblia diz que havia ali um homem diferente, havia ali alguém que era estrangeiro, havia ali alguém que era do Império Romano, este Cornélio. Mas esse homem era piedoso, esse homem temia Deus, esse homem, além disso, conseguiu conquistar toda a sua casa, algo que não é fácil, porque quem sabe hoje é o culto da família, quem sabe a tua família não está aqui, mas quem sabe não é por falta de você pregar, quem sabe não é por falta de você evangelizar, quem sabe não é por falta de você dizer ou convidar: vamos à igreja, vamos buscar a Deus, mas é porque é difícil conquistar a família, porque quem mais nos conhece não é o pastor, quem mais nos conhece não são os obreiros, quem mais nos conhece é a nossa esposa, é o nosso marido, são os nossos filhos. Até o teu vizinho te conhece mais do que o teu pastor. Quem nos conhece é a família. Quando nós olhamos para a vida de Noé, muitas vezes nós ouvimos alguém dizer: olha, Noé pregou 120 anos e a sua mensagem não teve eficácia. Teve sim, Senhor, porque ele conseguiu pregar e conquistar os mais importantes da terra naquele tempo, a sua família. Irmão,
Espírito. Antes de encher a barriga, ele estava sendo cheio de Deus. A Bíblia diz que ao meio-dia, Pedro estava orando, e enquanto ele estava orando, ele foi arrebatado de sentidos, arrebatado em espírito, e ele vai ver o céu aberto, e então vai descer a ele uma visão, um vaso com cheio de animais que o judeu não pode comer, um vaso com um lençol cheio de animais que o judeu não pode nem tocar, e Deus vai dizer para ele: Pedro, mata e come. Sabe por quê? Porque para abençoar alguém, Deus quebra até protocolo. Para te abençoar, meu irmão, Deus quebra protocolo. Deus desfaz a lei da gravidade. Para te abençoar, se for necessário, Deus usa até o inimigo. Então, quando você vê que a bênção de Deus chegando, não olhe quem está te abençoando, mas receba em nome de Jesus. Pedro, como bom judeu, vai dizer assim: eu comer esses bichos aí? Não, Jesus. Some santo. Nunca comi nada comum e nem imundo. Olha que interessante. Pedro está dizendo assim: esses animais é algo que todo mundo no mundo come, mas eu sou separado. Eu não como nada comum. Mas Deus vai dizer para ele: não faça comum ao que Deus purificou. Muitas vezes a gente senta na mesa para almoçar e não agradece o que Deus purificou. Muitas vezes a gente recebe uma bênção de Deus e não agradece a Deus pelo que Deus purificou. Porque a gente olha e fala: não, mas é só mais um almoço, é só mais uma janta, é só mais um café, é só mais um presente. Escute, se você é homem de Deus e mulher de Deus, tudo que veio a ti não vem de qualquer maneira, mas vem purificado pelo Senhor. Deus não dá nada para os seus filhos. A Bíblia diz que até o homem mais terrível, se o seu filho pedir pão, não vai dar pedra, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Não considere comum aquilo que Deus te deu. A tua família é uma bênção, o teu celeiro é uma bênção, o teu carro é uma bênção, o teu emprego é uma bênção, porque quem te deu foi Deus, e aquilo que Deus dá é especial. Aleluia. O anjo vai dizer assim: aquilo ali era apenas um enigma, porque Deus disse para Moisés: se entre vós há profetas, falo por sonho e enigma. Era um enigma. Deus estava dizendo para Pedro: olha, você acredita que a salvação é só para os judeus, mas não é. É para todo o que crê. Então a Bíblia diz que os mensageiros vão chegar, os mensageiros do piedoso Cornélio, e então o Espírito vai falar com Pedro: tá vindo uns homens aí te buscar e tu vai com eles. Os homens chegam e dizem assim: olha, um homem justo, temente a Deus, de bom testemunho de todos os judeus, foi avisado por um santo anjo que viesse lhe chamar e ouvisse as tuas palavras. Então a Bíblia diz que Pedro, ele hospeda esses homens por uma noite, e quando amanhece ele vai com esses homens até a casa de Cornélio. Interessante que enquanto Cornélio manda os mensageiros, Cornélio vai reunir a sua casa que tem o Senhor, vai chamar os amigos íntimos, vai
aquele seu amigo de antes, da balada, do bailão, do crime, da bagunça, da avenida que eu vi aí fora, já sabe que você é crente? Já sabe aonde você congrega? Já sabe que você é um homem, uma mulher de oração? Já sabe que Deus te usa? Já sabe que é você diante de Deus? Não tenha vergonha. O apóstolo Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Sabe por que é difícil nós muitas vezes alcançar a família? Porque a gente se intimida de falar, se intimida de pregar.
que Deus não faz acepção de pessoas, mas seria agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A estratégia do diabo nos dias de hoje sempre é nos diminuir. A Bíblia diz que o diabo foi no deserto onde Jesus foi levado pelo Espírito e tentou diminuir ele. Ah, você não é filho de Deus. Não, não. Se tu é filho de Deus, transforma a pedra em pão. E ele começa a querer diminuir Jesus. E a estratégia dele é sempre a mesma. Quem sabe você entrou aqui nessa noite com um sorrisão no rosto, bem vestido, bem preparado, mas o seu coração você se sente tão pequeno. Às vezes você ouve uma voz do teu ouvido dizendo: você está indo para a igreja, mas não merece. Você vai cantar, mas não é digno. Você está sentado aí, mas não era para estar sentado aí. Mas eu venho te dizer nessa noite: Deus não te escolheu por dó. Deus não te escolheu porque você é coitadinho. Deus não te escolheu porque você é tadinho, não. Deus te escolheu porque você é especial para Ele. Deus não faz diferença de ninguém. É do menor ao mais velho. Deus ama de igual modo. Você é vaso escolhido para o Senhor. Você é alguém especial para Deus. Não deixe o diabo te diminuir, porque Deus enviou Pedro à casa do próprio inimigo do povo para pregar a palavra, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Não, irmão, Deus te escolheu para você ser cheio do Espírito Santo. Deus te escolheu para derramar unção sobre a sua vida. Deus te escolheu para você ser luz na terra. Deus te escolheu para você ser sal na terra. Não deixe o diabo te diminuir, porque Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Especial não é quem está em cima do altar, não. Quem está em cima do altar é servo. Especial é quem está na nave da igreja. Porque se tem alguém aqui em cima ministrando, é por causa das ovelhas que estão ouvindo. Você é especial para Deus. Deus te chamou, te escolheu para um propósito. O apóstolo Paulo vai fazer uma clara comparação, porque havia uma discussão na igreja dizendo: não, o maior, o mais especial é aquele que prega, é aquele que isso, aquilo, aquilo outro. Paulo disse assim: ei, a igreja é um corpo formado de muitos membros e todo mundo tem a sua importância, e aquele
diabo: eu posso ser o último, mas o último também entra no céu, você não entra mais, maldito. Eu te repreendo em nome de Jesus. O Senhor botou o Espírito dele na sua vida. O Senhor deu a sua presença sobre a tua vida. Ah, pastor, mas eu não pulo, não rodopio, não profetizo nada. Escute, se um dia você entregou sua vida para Jesus, a Bíblia diz que o homem não tem nem consciência que é pecador, mas é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Se você está aqui dentro hoje, é porque o Espírito está aí com você. Jesus está do seu lado, Ele anda com você de dia, de noite. Você é especial para o Senhor. Se põe em pé em nome de Jesus. Feche os olhos, põe a mão no seu coração. Quem sabe você está aqui dentro, mas você se sente inferior. Muitas vezes nós saímos para o trabalho, para a nossa vida cotidiana, e as pessoas vêem luz em nós, mas por causa da influência maligna, ao invés delas virem até nós, virem a luz, elas tentam nos apagar. E aí o diabo aproveita e tenta nos diminuir. Mas eu só vim aqui hoje, saí da minha cidade para dizer para você: Deus não faz diferença de ninguém. Você é especial para Deus. Nós vamos orar agora, e toda inferioridade Deus vai tirar do seu coração. Não segure as lágrimas, porque se for preciso, Deus vai lavar o seu coração de dentro para fora hoje. Deus vai tirar todo sentimento, Deus vai tirar todo complexo. A Bíblia diz que nós somos menina dos olhos de Deus. Irmão, quando vê um mosquito querer entrar no nosso olho, a nossa pálpebra fecha na hora para proteger a menina dos nossos olhos. Assim é o Senhor para conosco. Feche os seus olhos e fale com Deus. Diga: Senhor, é assim que eu me sinto. É nessa área que eu tenho vergonha, é nessa área que eu tenho timidez, é nessa parte que eu sinto tão pequeno, porque Jesus quer te tocar hoje. Pai celestial e soberano Deus, aqui tem uma igreja, Senhor. Somos cristãos, mas somos humanos. Somos